Na aula de hoje vamos aprender como fazer uma redação de forma fácil e simples. Pessoal, eu vou estar passando para vocês algumas técnicas que facilitarão a forma com que você irá fazer a redação. Por isso preste muita atenção no que nós iremos colocar aqui para vocês hoje, tá certo? Primeiro passo. As técnicas de redação elas vão variar conforme o tipo de texto utilizado, os quais pode ser dissertativo, descritivo ou narrativo. Então, a primeira coisa, você tem que identificar. Você vai fazer seu texto uma dissertação, vai ser uma descrição ou será uma narração, certo? Nós iremos dividir a redação em três partes. Primeira, a introdução. O que iremos ter nessa introdução? Nós vamos indicar o tema do que se trata a redação, tá certo? Segunda coisa, desenvolvimento, argumentação, progressão temática. O que são isso? São ideias que são desenvolvidas, ao passo que as opiniões são dadas e bem defendidas. Então você precisa defender muito bem a sua opinião nesse trecho do desenvolvimento da redação. De que forma, professor? A gente vai explicar também. Existe um macete para fazer isso, tá certo? Conclusão é o terceiro e último passo. É o desfecho para os argumentos apresentados. O que quero dizer com isso? Depois que eu fiz a introdução, depois que eu fiz o desenvolvimento, eu vou concluir esse texto. Ah, mas a conclusão é fácil fazer, professor. Não é. Existe técnica para a conclusão. Dependendo da frase que você inicia a conclusão, você pode pôr o seu texto a perder. Você pode perder pontuação na redação no Enem, certo? Organizando o texto. Como assim, professor, organizando o texto? Sim, esse é um cuidado que você precisa tomar. Como eu vou fazer para organizar o meu texto? Essa organização, ela já precisa começar bem antes de estar estruturado no papel. Quando, professor? Na minha mente, tá certo? É dessa forma também que o nosso raciocínio deve ser organizado. O sucesso de um texto é estruturado. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, estruturar o texto na nossa mente. Como eu faço isso, professor? Como que eu vou estruturar o texto na minha mente? Antes de começar a escrever tudo o que vem na mente, é preciso delimitar o tema, dando espaço para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que realmente é necessário. Tá bom, professor, então eu escolho fazer um texto dissertativo, porque eu preciso saber para fazer esse texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo, ele deve ser opinativo. Nele é apresentado um ou vários argumentos que encerram com uma ideia. A coerência é um dos fatores mais importantes nesse tipo de redação. Professor, o que é a redação dissertativa? Pessoal, uma redação dissertativa ela é caracterizada pela exposição e defesa de uma determinada ideia que é verificada e debatida e tem um ponto de vista como base. Então, primeira coisa, para elaborar um texto dissertativo, o autor deve ter bons argumentos, fatos e dados. Tudo para que o desenvolvimento do texto esteja embasado e não perca o foco. Uma característica interessante de um texto dissertativo é que ele desperta o gosto por escrever sobre o que pensamos e defender isso com argumentos reais e legítimos. Tá ok? Então, no texto dissertativo, você vai ser o advogado, tá? É aquele cara lá que vai promover, tá certo? Então você precisa ter bons argumentos, conhecer muito bem os fatos e dados. Não dá para fazer uma dissertação de algo que a gente não conheça. Então, voltamos a dizer, a leitura é algo muito importante. Estar por dentro das informações, das atualidades, dos acontecimentos é algo de extrema importância. Assista bastante jornais, leia bastante jornais,
Não importa se é por rede social, se é por papel físico, se é por TV, rádio, não importa. Tenha a informação, tá certo? Redação, narração. Como funciona? Ao utilizar o texto narrativo, é importante ter em atenção que tudo que seja necessário para que tal história seja entendida esteja presente na redação. Isso porque na narração conta-se uma história ou narra-se um fato, tá certo? A redação narrativa é um texto que tem como base um arranjo de sequência das ações, dos fatos nos quais os personagens se envolvem, descrevendo-os em seu espaço e tempo determinado. Ela é bem diferente da redação dissertativa, aquela velha conhecida dos estudantes do ensino médio, pré-vestibular, que é aquela que adquire uma postura onde predomina o estilo argumentativo, que tem de persuadir o leitor a acreditar no lado positivo ou negativo dos temas levantados. Para uma boa redação narrativa, é importante não só narrar e descrever os fatos, mas ainda saber construir de forma concreta os personagens, não se apegando apenas ao aspecto físico, mas também aos psicológicos, que envolve ainda mais o leitor. Tá certo, pessoal? Como eu vou descrever um texto narrativo? Existe uma estrutura de uma redação narrativa. A apresentação, que é a introdução, os conflitos, que é o desenvolvimento dessa redação, o clímax, que é o ápice da história, certo? E a conclusão, que é o desfecho de toda essa redação, tá bom? Existe um narrador, que é o personagem, né? Nesse caso, o narrador participa da história que ele mesmo conta, então ele vai estar sempre assumindo o papel da primeira pessoa, tá certo? Tem o narrador observador, que é aquele que apenas observa os fatos e o relata sem interferência alguma. A história aqui ela é narrada na terceira pessoa, tá certo? Tem o narrador onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo o que se passa no trama, está presente até mesmo nos pensamentos dos personagens. A história, nesse caso, também é contada na terceira pessoa. Nós temos também a redação descritiva, que a gente chama de descrição, que é o que? Você descrever é contar algo de forma detalhada, isto é, feito a partir da exposição de detalhes das qualidades, das impressões e das sensações que vem escrever. É o tal da receita do bolo de chocolate. Quem já pegou uma receita sabe que você detalha nos mínimos detalhes, passo a passo. Então, quando você vai fazer uma redação descritiva, você vai detalhar o fato na sua redação, certo? Como começar uma redação descritiva? Uma redação descritiva deve dar ao leitor imagens claras de pessoas, objetos, lugares e eventos, além de trazer detalhes sensoriais vividos, seja para fazer uma tarefa da escola, seja para se divertir. O processo sempre será o mesmo. Comece pensando em algumas ideias para escrever, então prossiga para a estruturação do texto. Em seguida, escreva uma abertura provocante que seja capaz de prender a atenção do leitor e instigá-lo a continuar lendo o seu texto. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Por exemplo, caso você tenha escolhido escrever sobre o seu ídolo, a tese seria mais ou menos assim. A reação da minha professora na sexta série ensinou-me a superar a negatividade, a ser autoconfiante. Um outro exemplo. Descrever a primeira vez que eu segurei um determinado objeto. A minha primeira vez que abracei meu ursinho de pelúcia e apertei aquela barriguinha macia contra a minha, soube de cara que seríamos amigos para sempre. Você viu quanto a gente detalha? Entendeu? Então, a primeira vez que eu abraço o ursinho, eu apertei a barriguinha dele, então eu vou aos mínimos detalhes. Dicas: delimite o tema, estruture bem o texto, não utilize linguagem coloquial, evite expressões do tipo eu acho, evite chavões, por exemplo, agradar gregos e troianos, vitória esmagadora, uma luz no fim do túnel, os quatro cantos do mundo, vitória esmagadora e etc. O meu vizinho é um mó chavão com carros antigos.
Essa fraseologia, tá certo? Utilizado no nosso dia a dia, utilizado com o vizinho, com os amigos, legal, cai bem, mas numa redação não utilize. Meu vizinho é mó chavão com carros antigos. No âmbito do funk, mó chavão ou mó chavona, é a expressão usada para descrever uma situação agradável ou pessoa estilosa. Olha bem a roupa dele, ele é mó chavão. Legal, tá certo? Mas para uma redação, esse tipo de linguagem não é aceita. Ela precisa ser trocada por uma expressão de linguagem formal. Por exemplo, ficaria: meu vizinho é muito atencioso com carros antigos. Olha a diferença, tá certo, pessoal? Se preocupe com isso, tá? Seja coerente, não se contradiga no texto. Então você inicia falando uma informação e depois contradiz essa informação. Leia seu texto no final de forma pausada e, se possível, em voz alta. Isso pode garantir que a pontuação foi feita de forma correta. Leia, leia e leia. Quem tem o hábito de ler adquire mais facilidade de se expressar. Então, na hora que for escrever seu texto ali, vão encontrar as palavras muito mais fácil, tá certo? E isso vai fazer com que você evite erros ortográficos. Vou te passar um macete agora de como fazer com que as ideias apareçam para você formar sua redação. Você vai fazer 5 perguntas que facilitarão o desenvolvimento do texto para a redação. O que, como ela acontece, como isso acontece, por que ela acontece, quando ou desde quando acontece e onde acontece. Então, por exemplo, vamos pensar no tema violência nas escolas, tá certo? Então, utilizando as perguntinhas, a gente vai tentar trazer informações, argumentos, para que eu possa fazer essa redação. Então, o que eu vou falar? Violência nas escolas. Como ela acontece? Parte dos alunos ocorre entre eles ou entre eles e professores, diretores. Por que ela acontece? Falta de respeito, falta de educação, falta de limites. Muitos bullying acontecem entre os alunos. Quando ou desde quando ela acontece? Atualmente, tem se notado mais o aumento da violência nas escolas nos períodos da tarde e noite. Onde ela acontece? Acontece dentro ou fora da escola. Não se tem dados que indiquem a ocorrência, apenas na periferia. Agora eu pego todas essas informações e eu vou montar o texto. Então tem lá, tema, violência na escola. Título, os problemas e as soluções da violência na escola. Agora eu pego todos os argumentos e monto meu texto. A violência nas escolas acontece entre os alunos ou mesmo com os professores. Esses problemas têm ocorrido com frequência na atualidade. Casos de bullying são exemplos que têm gerado violência nas escolas. Além disso, a falta de respeito dos alunos com seus superiores, seja os professores ou os diretores, tem gerado uma onda de violência dentro e fora da escola. Essa falta de limites é algo muito notório nos centros educacionais do Brasil, sobretudo na escola pública. Então, pessoal, aplicando tudo o que foi respondido nas questões anteriores, eu consigo ter o argumento para formar então o meu texto, a minha redação, tá certo? Lógico que a gente fez aqui foi algo curtinho, rápido, só para poder entender, mas quando você aplica essa pergunta, é fácil elaborar o texto. Quanto mais elaborado for a resposta, consequentemente, mais elaborado será o seu texto, tá certo? Pessoal, essa foi a primeira parte dos macetes para produzir a redação, tá certo? Nós temos muito mais macete para apresentar para vocês. Então não percam os macetes. Assista ao próximo vídeo, tá? Cada vídeo é uma técnica diferente. Você precisa identificar qual é a técnica mais fácil
para você aplicar na sua redação. Existe alguma, tá certo? Essa que eu passei agora é a mais simples, tá? À medida que a gente vai passando as técnicas, a gente vai passando técnicas um pouco mais complicadas, mais elaboradas, tá certo? Mas aí você se identifica qual é a técnica melhor e utilize no seu Enem. Então, essa foi a primeira parte do macete, tá certo? Se inscreva no nosso canal e não perca os próximos vídeos, tá bom? Se inscreva, porque você vai ser avisado do vídeo quando ele sair. E aí você vai poder se identificar assistindo os novos macetes. Um forte abraço, aqui quem falou foi o professor Zeca, espero você no próximo vídeo.